Em nome do nosso querido e santo profeta irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, mais uma vez agradeço a presença dos irmãos, a sua vinda, a nossa reunião. Desejo que os anjos e santos do poder celestial estejam e permaneçam com todos. Os senhores espectadores também, que a bênção destes santos recaia sobre sua vida, sobre seu lar, sobre sua família e sobre todos aqueles que os irmãos querem bem. Continuem sempre assistindo as nossas reuniões, deste ou de outros canais da Igreja Apostólica, e se mantenham sempre ligados ao reino dos céus. É como o exemplo de uma brasa, quando sai do braseiro, ela vai perdendo o calor. Então, fique sempre conosco. Aqui é o braseiro. Então, cada um como representando uma brasa, não se distancie para não perder esta fé que Deus vai colocando no nosso coração, exatamente quando nos alimentamos, quando nós participamos das reuniões, quando nós ouvimos, assistimos às nossas reuniões e cantamos, tocamos, enfim, cumprimos o nosso ministério. É nesta hora que a Santa Avó nos aquece espiritualmente falando. Devemos ser quentes na fé, no sentido espiritual. Então continuem sempre neste caminho. A Santa Avó, ela falava para os irmãos, quando ela tinha oportunidade, para os obreiros, para as diaconisas, ela dizia assim: meus filhos, nunca deixe desta igreja, aconteça o que acontecer, nunca saia desta igreja. Então, recebam as palavras da Santa Avó Rosa, que ela fala ao seu coração: nunca abandone esta igreja por nada deste mundo, fique aqui conosco, é o seu lugar, é o lugar dos seus espíritos. Então, irmãos, esta mensagem nos fala a respeito de um sepultamento. Até é uma palavra que a gente não gosta de falar quando se trata de um ente querido, de um parente, de um amigo, de alguém conhecido. Porque ali a gente se despede dele ou dela para nunca mais vê-lo, não é verdade? Ou porventura sepultamos alguém e na outra semana vimos ela de novo. Não, isto não ocorre. Sabemos que ali é um passo, uma atitude tomada definitiva, impossível de reversão. É isto que deve acontecer com o nosso espírito quando a gente decide se batizar. Por quê? Nós prometemos morrer para o pecado. Este pecado, o pecador ou o príncipe das trevas, o reino do mal, ele não pode mais ver a gente lá de novo. Porque senão a gente torna a viver para o pecado, torna a ressuscitar para o mal. Porque, irmãos, a vida, ela pode ser vivida de pecados. Não é que pecado é simplesmente a morte. A morte é uma consequência do pecado, mas pode existir alguém vivendo para o pecado, estar vivo para o reino das trevas, estar acessível para ele, e ele o domina. Quem vive para o pecado, o mal o domina. Então, para ele, para o reino das trevas, para o príncipe das trevas, aquela pessoa é como, vamos usar assim, a figura de um artesão de madeira, que faz um boneco conhecido como marionete. É um boneco que sozinho ele não tem vida, mas existe alguém que o manuseia, de modo que pareça que ele vive, parece que ele tem vida. Ele até faz gestos, articula e anda, porque alguém está o dominando, de maneira que se alguém tirar a mão dele, ele cai. Ele não tem mais vida em si própria. É assim que acontece com alguém que vive para o pecado. O mal lhe dominará. Quando uma pessoa batiza, então procura a igreja, encontra este caminho, acredita na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, crê em Deus de coração, ele morre para o pecado. Então, naquele exemplo que eu disse aos irmãos, de um ente às vezes querido, um parente, um familiar, um irmão da igreja, que falece, ali é feito um sepultamento, e nós temos certeza absoluta que ele nunca mais voltará à vida.
deve ser e deveria ser assim das pessoas batizadas para a igreja em relação ao pecado. Não deveriam mais viver para o pecado, porque ele já foi sepultado, ele já morreu para o pecado, ele já não existe mais para o pecado. Inclusive eu me lembro de uma mensagem do nosso querido Santo Irmão, que ele diz assim: aquele que morre para o pecado, ele recebe uma luz inacessível para o pecado. O mal não tem poder mais sobre ele. O mal não domina mais sua vida. O mal não governa mais sua vida. Não governa mais sua existência. Não é mais uma marionete. Porque, irmãos, o pecado domina a pessoa de tal forma que mesmo sem ela querer, ela pratica aquilo. Como, por exemplo, um vício. O que é isto? É o domínio do mal sobre aquela pessoa. Ela não quer, às vezes ela sente nojo, ela às vezes sente vergonha do pecado, mas ela continua praticando, porque uma força superior está sobre ela, dominando a sua vida, fazendo, forçando, escravizando para que ela pratique aquilo que ela às vezes não quer. Há pessoas que procuram tratamentos, procuram clínicas especializadas, procuram ajuda e não encontram uma saída e não conseguem, porque o pecado escraviza o ser humano. E os irmãos viram como que Deus é? Quando Deus escraviza alguém, quando os irmãos viram, às vezes alguém dizer assim: olha, estou viciado em ir para a igreja. Não existe isso, irmãos. Nós viemos com amor, com prazer, nós viemos com vontade própria. Ninguém força a gente a vir para a igreja. Quando alguém viu assim: olha, eu sou viciado em cantar na minha igreja, isso não existe. Porque Deus não escraviza ninguém. Até, vamos dizer assim, se uma pessoa não pode vir para a igreja, ela crê na Santa Avó, crê no Santo Irmão Aldo e não vem porque não pode mesmo, ela é até justificada da sua falta. Ela é como se tivesse vindo para a igreja. Deus justifica com o seu amor, com sua bondade. E não existe aquele vício de participar das coisas de Deus, aquele prazer momentâneo. Vejam, quando viemos para uma igreja, para a nossa igreja, para participar da reunião, nós saímos felizes, aquela alegria permanece na nossa vida, bem diferente de um vício, de uma coisa que vem oriunda do pecado, que quando a pessoa pratica, até no instante ela tem prazer, mas logo em seguida vem a vergonha, o remorso, o arrependimento, vem ali uma frustração grande em sua pessoa. Ele diz: como que eu fiz isto de novo? Eu planejei comigo para não pecar, eu planejei, eu fiz, eu não queria estar ali, mas eu estou. Porque, irmãos, o mal escraviza o ser humano. É por isso que às vezes a pessoa fala: não, esta igreja é isto, é aquilo, muito rígida quanto à sua disciplina, quanto à sua doutrina, seu modo de operar, seu modo de ensinar. Mas no ensino sim, porque a vontade de Deus é esta, mas no uso da nossa disciplina, cada um usa o que quer, cada um faz o que quer, diferentemente de um pecador. Não faça o que o mal quer para ver. Ele escraviza de modo que a pessoa vai ter que fazer aquilo, mesmo sem querer, porque ela virou e é escrava do pecado. E é isto que Jesus quer nos tirar, quer tirar a humanidade do pecado, da escravidão do pecado. Vejam, a história da humanidade deu-se início, por exemplo, lá no começo da raça humana, com o pecado, com tudo mais, quando Deus foi retirando do ser humano aquela escravidão. Iniciou numa escravidão física, ali eles eram presos, eles eram escravos de forma física. O profeta Moisés libertou da escravidão do pecado, até que chegou um ponto que Jesus nos libertou então de uma escravidão não territorial, numa escravidão ali fechada num cerco, obrigado a trabalhos forçados. Não, Jesus nos libertou de uma escravidão, mesmo parecendo ser livres, mas éramos escravos do pecado. Porque uma pessoa, às vezes ela diz: não, eu vivo num mundo que eu posso fazer o que eu quiser. Não. Faz o que o mal quer. Não faz o que a pessoa quer. Inclusive,
o prazer no fazer aquilo que aparentemente é errado, é o mal quem dá. Este prazer, ele não é do seu espírito, ele não é da tua alma. Tanto que, em momentos de reflexão posterior, a pessoa olha para si e sente até vergonha do que ela fez, vergonha do que praticou, vergonha do que é. Vamos dizer assim, uma pessoa embriagada. Ali, naquele instante, parece que ela está contente, não é? Sorri, feliz, fala coisa que nem deveria falar. Falou, mas porque ele estava sob efeito do álcool, por exemplo. Quando ela cai em si, no seu modo consciente e normal, ela olha para o que aprontou, olha para o que fez, olha para o que viveu e diz: poxa vida, por que eu fiz isto? Nunca isto acontecerá com um apostólico. Nunca nos envergonharemos de cantar um solo, de cantar um hino, de praticar, por exemplo, um ato para a igreja, de vir para as reuniões. Nunca nos envergonharemos de cumprir uma escala nesta igreja, de participarmos das nossas reuniões, de sermos apostólicos, de cumprimentar os nossos irmãos olhando nos olhos, desejar a paz do Senhor de verdade. Nunca nos envergonharemos ou sentiremos tristeza de fazer aquilo que Deus ensina que nós deveremos fazer. Quando a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão instituíram por ordem de Jesus a disciplina, e nosso querido Santo Irmão especialmente manteve a disciplina, e, por exemplo, de não vermos coisas pecaminosas, como, por exemplo, um filme, um jogo, alguma coisa neste sentido. Quando a gente não faz isto, nunca fica envergonhado de não ter feito. Pode se envergonhar de fazer, mas de não ter feito, não. Isto é Deus que manda, isto é Deus que ensina, isto é Deus que mostra. Então, são sinais que nós vamos olhando, vamos observando, vamos sentindo de que qual caminho estamos. Quando a gente faz alguma coisa já até errada e pensa: ai meu Deus, Santa Avó, por que eu fiz isto? Significa que aquilo não veio de Deus. Agora, quando a gente pratica um ato e sente prazer, no instante e até depois, isto veio dos céus. Isto veio de Deus. Quando a Santa Avó ensina: olha, sejam bons, por exemplo, faça caridade. Quando a gente faz, a gente sente um prazer, uma alegria muito grande. No momento e depois. Enquanto que fazer a ruindade, fazer a maldade, aparentemente a gente se compraz. Mas depois a gente olha para trás e sente remorso. Sente vergonha, sente tristeza. São os salários do pecado. Esses sentimentos que a gente tem no futuro são sentimentos que vieram do espírito das trevas. Quando, por exemplo, a gente olha alguém e faz alguma coisa para a gente, um desaforo, vamos dizer assim, e a gente retruca e fala também, e retruca também, e fala do que não devia. A gente vai para casa e pensa: puxa, por que eu fui fazer isto? Este sentimento não é de Deus. Aquela prática não foi de Deus. Não é ensinada na igreja. Agora, numa mesma situação semelhante a esta, digamos que alguém diz: você é isto, aquilo outro. E a gente, com misericórdia, com amor, olha para aquela pessoa e em pensamento clama: Santa Avó, me dê sabedoria para me livrar desta situação. Não me deixe cair nesta armadilha. E vira as costas, vai embora, pede licença ou algo nesse sentido e vai para sua casa. Qual sentimento brotará depois disto? Do remorso de ter feito isso? Não. Do prazer de ter agido como um cristão. É isto que o batismo fala para nós. As diferenças de viver batizado. Vamos dar até um exemplo mais simples, acredito que alguns irmãos já tenham passado por isso. É dia de reunião, e tem lá uma festa de aniversário, de um parente, de um amigo. E naquele ímpeto, naquele instante a gente fala: não, eu vou para a festa. E vai. Ali está alegre, não é? Feliz, contente. Opa, parabéns ali, canta parabéns, come o bolo, os docinhos, tudo bem. Quando chega em casa, começa a assistir a reunião e vê: puxa vida, dessa eu não participei.
Eu deveria estar lá. Olha o meu lugar ali, no violino vazio, trombone, ficou vazio, eu não estava lá. Puxa, veio a Santa Avó dos Céus, veio o Santo Irmão Aldo. Nossa, a Virgem Maria Santíssima estava lá, eu não pedi a bênção dela. E vai dando um vazio, que a festa não completa. Este ato, por mais simples que seja, de abandonar a reunião em detrimento a uma coisa material, veio do mundo. Agora, se fosse o contrário, eu vou escolher ir para a igreja, porque a reunião para mim é inegociável. Eu não abandono a minha igreja, só se tiver motivo muito justo. Deus o livre, um acidente, uma coisa muito grave, cuidando de alguém, um filho pequeno, acabou de nascer, poxa, então temos os nossos limites também. Mas então eu vou para a igreja em todas as possibilidades que der. Alguém nos convida, eu faço a minha parte, olha, compro um presentinho, entrego, olha, eu agradeço, feliz aniversário, parabéns, que a Santa Avó Irmão Aldo abençoe, aqui está a lembrancinha, mas eu vou para a minha igreja. Então o irmão vem, participa da reunião, toma a bênção da Santa Avó, do nosso Santo Irmão Aldo, que estão aqui, da Mãe Virgem Maria Santíssima, dos santos profetas, dos santos apóstolos, e volta para sua casa. Qual sentimento brotará no seu coração? Do prazer pelas coisas de Deus, daquele alimento completo que recebemos na igreja. Mesmo que aparentemente ou por momento pareceu que ficamos assim com vontade de estar ali. Mas os outros sentimentos de Deus nos completam. E estamos e estivemos neste exemplo na onde nós deveríamos estar. Então, irmãos, nós temos que olhar e ir com atenção aos sinais. O que eu estou sentindo depois de praticar as coisas? Por exemplo, na justiça quanto às coisas, pagamentos, ao dinheiro, a um troco, a alguma coisa. Como que eu estou sentindo? Naquela hora eu quero, poxa, tive uma vantagem ali, 10, 15, 20 reais, vou me apropriar disto. Aparentemente eu senti um prazer, não é? No começo, opa, ganhei 10 reais, ganhei 15 reais. E depois, por ter lesado alguém, eu ganhei aquele dinheiro. Qual sentimento vai brotar no meu coração? Um sentimento de angústia. Puxa, agora como é que eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpas por ter feito isto? E agora, o que fazer? Então veja que naquele instante, o mal, por intermédio daqueles que são seus representantes, nos instigaram, nos fizeram, nos obrigaram pelo pensamento, pelo agir, a praticar um ato de injustiça. Então a gente vai colher os frutos disso. Vamos ter que pedir perdão para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, recuperar aquele prejuízo que causamos para alguém, devolver aquela quantia, resolver os problemas ali que tivemos. O trabalho é muito maior. Por outro lado, às vezes alguém no mercado nos dá um troco, 10 reais a mais. E a gente confere ali e fala, olha senhor, o senhor me deu um troco a mais, está aqui o valor. Que sentimento brota depois? Sentimento de alegria, de satisfação, de contentamento, de justiça. E as pessoas que estão à nossa volta nos olham e dizem, puxa vida, que pessoa honesta. Ela honra a roupa que veste, ela honra o sobrenome de apostólico que tem. Este é de Deus. E tudo dá certo, porque os sentimentos de Deus também têm o seu salário. Deus, Ele dá o seu salário para aqueles que trabalham para Ele. E o salário é a paz, é a alegria, é a vida, é o contentamento. Então aqueles que vão se batizar têm que fazer uma escolha na sua vida. Nunca mais pecar. A gente sabe, porventura pode ser que um ou outro peque, pratique alguma coisa que não é. Então Deus também criou um mecanismo do perdão. Então se porventura, no ato de fraqueza, no ato de descontrole ali, emocional, espiritual, pratiquei alguma coisa que não era boa, e logo em seguida a consciência me acusou, eu tenho que resolver aquele problema. Com Deus, com a Santa Avó, com o nosso Santo Querido Modo e com a pessoa envolvida. Se porventura é algo que eu pratiquei comigo mesmo, eu tenho que resolver comigo também. Eu tenho que fazer uma análise comigo mesmo e pensar, olha, fulano, ciclano, eu mesmo. Por que você está fazendo isto sabendo que é errado? Porque como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Porque Jesus disse amar o próximo como a ti mesmo, mas eu estou demonstrando que eu não me amo. Como que eu vou ter amor para dar para as pessoas? Então eu tenho que resolver esse problema.
conosco mesmos. E pedir forças para a Santa Avó, pedir sabedoria, pedir entendimento. Santo irmão Aldo, eu já sou batizado. Eu já decidi morrer para o pecado, estou vivendo para ele de novo. Eu nunca vi um morto voltar da sepultura e eu estou sendo este. Eu estou inovando no sentido da morte. Eu não posso voltar a viver para o pecado. Me ajude, me dê forças, me dê coragem. Eu não quero mais pecar. Deste ato que eu estou praticando, Santa Avó, me dê sabedoria, me dê força para não praticar. Eu entendi que isto é como uma marionete das trevas. Eu estou sendo usado ali naquele instante pelo mal. Eu não quero ser usado pelo mal. Eu quero ser usado, se for o caso, pela Senhora, que só traz coisas boas, só traz virtudes, sentimentos bons para nós. Eu não quero, vó, ter ligação com as trevas, com o pecado. De forma alguma, eu já morri para ele um dia. Eu já deixei dos pecados, me ajude. Faça seu pedido de oração, coloque aqui na caixinha. Traga aqui ao altar, vó, preciso de força, escreve seu nome. Não precisa escrever textos longos para Santa Avó. Isto basta. Santa Avó Rosa, me ajude. E coloque o seu nome, coloque aqui na caixinha de oração. Vá se ligando, se unindo, se conectando mais com as coisas de Deus, abandonando as coisas da terra. O irmão vai ver a transformação acontecer. Se já deu um dia, quando quis o batismo, vai dar de novo, porque a Santa Avó tem todo o poder para nos cuidar, zelar de nós, zelar deste povo, ajudar os irmãos a fazerem tudo muito bem feito. Então, irmãos, que a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão Aldo dê muita força, muita sabedoria, muito entendimento para os irmãos morrerem de fato para o pecado, para que ele não tenha expectativa, mesmo depois de sepultado, alguém possa vir lá do sepulcro, da morte, e voltar a praticar coisas que não são boas, porque se arrependeu, digamos assim, do voto do batismo que um dia pediu a Deus, a Jesus. Não, sepultado para os pecados foi, sepultado ficou, nunca mais volta a pecar. Se porventura teve um deslize ou outro na vida, às vezes uma palavra que não disse direito, uma palavra meio grossa que falou com alguém, uma palavra que deu enviesada, não queria falar daquele jeito, peça perdão, retome aquela situação, conserte aquela ferida, cure aquilo, peça perdão, dê perdão a quem precisa e segue, toca o barco, como diz um provérbio popular. E não fique olhando para trás, lá, fez isso, aquele dia fez isso. Não, isso é passado. Se pediu perdão para Santa Avó, para o irmão Aldo, já foi perdoado. Deste pecado eles não se lembram mais. Então nós também não vamos lembrar, porque ficar lembrando do passado faz a gente vivê-lo querendo ou não. Então, irmãos, que a Santa Avó e o irmão Aldo abençoe a todos, dê muita saúde, muito bom ânimo, muita coragem para lutar, força, fé, determinação, confiança, coragem, bom ânimo. Nunca desanimem de nada, doença, enfermidades, assim, problema no trabalho, saúde, no lar, não. Lute como precisa, como a Santa Avó lutava. E o irmão Aldo ensinava, de cabeça erguida, olhando para frente, e faça o que o nosso querido Santo Irmão Aldo mostrou, e nesse depoimento de fé eu li aos irmãos. Não se apegue a diagnóstico, mas se apegue a Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo, que é muito maior do que um simples diagnóstico que às vezes a humanidade fica trazendo para nós. Amém.